Olá, sagazes do meu coração, professor Hélio Sagaz na área, com mais uma aula de Sagacimática. E você é meu fechamento. Sagacimática, sagacidade mais matemática para você detonar as questões do Enem. Vem comigo? Estamos aqui na lista 2 de Sagacimática, questão 4. Lembrando que nós aqui vamos fazer listas de exercício com 7 exercícios cada lista. Beleza? Por que 7 exercícios? Porque a matemática do Enem é dividida em 7 grandes grupos, chamadas 7 competências. Beleza? Competência 1, aritmética. Competência 2, geometria plana espacial, incluindo aí a trigonometria. Competência 3, escalas e medidas. Competência 4, proporcionalidade. Competência 5, funções e gráficos. Competência 6, gráficos e tabelas. Competência 7, estatística e probabilidade. Então, cada lista nossa tem 7 exercícios, um exercício para cada competência. Assim, em todas as nossas listas, a gente passa pelas 7 competências e vê o que cai no Enem e como cai. Pegou a visão? Meu fechamento. Cola comigo, que é sucesso, hein? Vamos nessa? Então, estamos aqui na questão 4 da lista 2. A questão vai aparecer na sua tela e a gente vai ler junto. Vamos lá. Essa questão da competência 4, proporcionalidade, caiu no Enem de 2011. Show? Vamos nessa? Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento e no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, ela resolveu tirar o montante de R$ 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de, resposta certa, letra C, R$ 5.000. Vamos ver aqui? Vem comigo? Show de bola. Eu coloquei no quadro aqui, então, a minha solução para essa questão. Lembrando que aqui na Sagacimática a intenção é simplificar o máximo possível a matemática para que você, sagaz aí, entenda o que a gente está fazendo aqui. Show de bola? Vamos nessa. Então vamos nessa. Essa questão é uma questão que envolve porcentagem. O assunto porcentagem, um assunto que cai muito no Enem. Proporcionalidade, essa competência 4, é uma competência considerada onde mais caem as questões do Enem, cai aí na competência 4. A competência 4, proporcionalidade, junto com geometria plana espacial, incluindo trigonometria, que é a competência 2, essas duas competências juntas vão responder quase metade da prova do Enem. Pegou a visão? Por isso que essa competência é tão importante, beleza? Então vamos lá. Você tem um capital X que você investiu, né, em ações. Um capital X, beleza? Você já chegou perdendo 30%. Caraca, moleque, perdeu 30% de X. 30% corresponde ao decimal 0,3. Pegou a visão? Se você simplificar a fração 30%, você vai ver que vai dar o decimal 0,3. Se você dividir 30 por 100, 0,3. Então você perdeu 0,3 vezes X. Você perdeu 0,3 de X. E aí, nesse assunto porcentagem, não esqueça, sagaz. Trabalhe sempre com a ideia do complementar da porcentagem. Né? Uma porcentagem, o todo corresponde a 100%. Se você perdeu 30%, 0,3x, você ficou com 70%, 0,7x. Né? Então pensa, nunca esqueça, em porcentagem, a ideia do complementar é importante. O todo é 100%. Se você perdeu 30%, você ficou com 70%. E aí depois você recuperou um dinheirinho. Você recuperou 20% do que você perdeu. Se você perdeu 0,3x, você recuperou 20% de 0,3x. 20% é o decimal 0,2. 0,2 vezes 0,3x vai dar 0,06x. 0,2 vezes 0,3 dá 0,06x. Isso aqui foi o que você recuperou. Beleza? E aí o exercício te deu que você saiu com um montante de R$ 3.800. A pergunta é,
Quanto que você aplicou lá no início? Qual foi o capital X que você aplicou no início? Para matar essa questão, aonde está a sagacidade do negócio, meu sagaz? A sagacidade do negócio está aqui, ó. Você ficou com 0,7x no bolso, você perdeu 30%, ficou com 70%. Você ficou com 0,7x no bolso. Da primeira pancada que você tomou, você ficou com 0,7x no bolso. Depois você recuperou um pedacinho, você recuperou 0,06x, você recuperou, que foi o 20% do que você havia perdido, do 0,3x. Isso aqui você recuperou um pedacinho. Se você já estava com 0,7x no bolso e recuperou 0,06x, é só montar essa equação. Isso que você ficou no bolso, 0,7x, mais o que você recuperou, é os R$ 3.800 que você vai levar para casa. Infelizmente, você deu azar nessa sua aplicação. Então, você vai ter 0,7 mais 0,06x, 0,76x. Isso aqui que você está no seu bolso corresponde a R$ 3.800. Esse 0,76 está multiplicando, vem para cá dividindo. Você vai ter 3.800 dividido por 0,76 igual a R$ 5.000. Pegou a visão? Alguém vai falar, professor, estou com dificuldade de dividir 3.800 por 0,76. Vem comigo, sagaz, vamos lá. 3.800 dividido por 0,76. Show? 0,76 é um decimal com duas casinhas decimais. O que você faz? Multiplica por 100 aqui e aqui, os dois lados, que você vai eliminar essa vírgula. Quando você multiplica 0,76 por 100, essa vírgula vai dar um pulinho, dois pulinhos para frente, vai vir para cá. Você vai tirar o zero e a vírgula. Quando você multiplica aqui por 100, você acrescenta dois zeros. Zé Fini. E aí você olha para o 76. Cabe dentro do 3? Não. Cabe dentro do 38? Não. Cabe dentro do 380. Quanto 76 tem dentro do 380? 5. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 7, 35, com 3, 38. 380 menos 380, 0. Sobraram 3 zeros para você acrescentar aqui no resultado final, 5.000. Pegou a visão? Divisão por decimal. Simples, é só eliminar essa vírgula multiplicando por 10, 100 ou 1.000, de acordo com a quantidade de casinhas que você tem que pular aqui na frente para eliminar essa vírgula. 2 casinhas multiplica por 100. Multiplica por 100 aqui também. Simples. Hashtag sagacidade sempre. Pegou a visão? Pegou a visão? Questão 4 da lista 2. Competência 4. Proporcionalidade. Uma questão de porcentagem. Vamos lembrar? As 45 questões de matemática do Enem estão divididas em fáceis, médias e difíceis. Vamos ter 11 fáceis, 23 médias, 11 difíceis. Essa questão a gente pode colocar na cota das médias, né? Uma questão de porcentagem, uma questão média. Você vai trabalhar com a ideia do complementar aqui, então podemos considerar uma questão aí de média, partindo aí talvez para uma questão de média para difícil. Mas uma questão média, você com os conceitos medianos aí da matemática, você mata a questão. Ficou bonitinha a solução. Começando então aqui com essa questão 4 da lista 2, começando a aula 4. Vem comigo, sagaz. Aqui você vai detonar as questões de matemática do Enem. Essa é a minha missão, facilitar a matemática para você. Sagacimática, sagacidade mais matemática para o Enem. Tamo junto? Vamos para a próxima questão. Bora comigo, sagaz. Professor Hélio Sagaz, trazendo para você agora a questão 5 da lista 2 na aula 4. Questão 5 da lista 2 da aula 4. Lista 2 de sagacimática. Questão 5. Todas as nossas listas aqui de exercício com 7 questões. Nós vamos aqui na questão 5. A questão vai aparecer no seu vídeo aí e a gente vai ler junto. Bora nessa. Essa questão caiu no Enem de 2011. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro desse ano,
houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano, considerando que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses e nós vamos agora passar a resolver a questão 5 na competência 5, funções e gráficos. Vem comigo. Cola comigo que é sucesso, hein? Aqui na Sagacimática o objetivo é deixar a matemática de um jeito mais simples possível para você detonar as questões de matemática do Enem. Aprender tudo de matemática para você detonar as questões de matemática do Enem. Hashtag Sagacidade sempre. Vem comigo, professor Hélio Sagaz. Tamo junto. Olha só, aqui eu vou te dar uma dica de sagacidade bacana. Um artifício da matemática que pode te ajudar a matar muitas questões do Enem. Aqui você vai usar um artifício, uma ferramenta da matemática chamada JR. Você pode jogar com as respostas, né? Na matemática, em algumas questões você pode jogar com as respostas e ver qual a alternativa que se encaixa nos dados da questão. Vem comigo. Você leu a questão e você viu que X são os meses e Y são os trabalhadores. Trabalhadores que você tem em cada mês. Beleza? No mês 1, você tinha 876 mil trabalhadores. Alguém vai falar, professor, mas tem uns quebradinhos aí. 876.305. Um sagaz. Esquece os quebradinhos, porque no Enem, o Enem trabalha muito com aproximações. O Enem trabalha muito com alternativas da resposta distantes uma da outra. Então, quando você despreza os quebradinhos, você vai conseguir achar a resposta certa. Porque as distâncias, isso geralmente não vai interferir. É assim que um sagaz pensa. Um sagaz pensa em acelerar o processo da resolução. Até porque você vai ter 3 minutos para resolver uma questão de matemática no Enem. Show? Vem comigo? Então, olha só. No mês 1, no X1, a gente tinha 876 mil trabalhadores. No mês 2, a gente tinha 880 mil trabalhadores. Foi isso que o texto nos disse, né? Em fevereiro, mês 2, chegou a 880 mil. Então, em janeiro, se houve um incremento de 4 mil daqui para cá, em janeiro, no mês 1, a gente tinha 876. Qual é a função que vai nos dar o número de trabalhadores em função do número do mês? Qual é a função? Vai ser uma dessas 5 aqui. Beleza, sagaz? Então, X1 leva no Y 876, bora para cá. A letra A, X1 leva no Y 4.000. Então, a letra A está fora. A letra B, X1 leva no Y 876, bora nessa. Se você colocar X1 aqui, você vai no 884. Letra B está fora. X1 leva no 886, vamos para a letra C. Se você botar X1 aqui, 4 vezes 1, 4. Mais 872, 886. Pegou a visão, sagaz? Mas ainda tem que valer para o segundo dado do nosso problema. X2 tem que levar no 880. Bota um X2 aqui. 2 vezes 4, 8. 8 mais 872, 880. Resposta certa, letra C. Vai pra galera, marcou, dá um sorrisinho, uma piscadinha pro fiscal e tchau, meu irmão. Aqui é sagacidade, hashtag sagacidade sempre, sagacimática na veia. Vem comigo. Letra D. Se você botar um Y aqui, X, se você botar um X igual a 1, 1 vezes 4, 4, mais 876, levou no 880. Deu errado.
Letra D está fora. Se você botar um x1 aqui, 1 vezes 4, 4 mais 880, 884. A letra E está fora. Resposta certa, letra C. Beleza? Sagacimática, tentando simplificar a matemática para você detonar as questões de matemática do Enem. Vamos para a próxima questão? Bora, sagazes do meu coração! Questão 6 da lista 2 de Sagacimática. Vem comigo. Sagacimática, sagacidade mais matemática para você detonar as questões de matemática do Enem. Aqui na Sagacimática, nossa missão, simplificar a matemática para você detonar as questões de matemática do Enem. Beleza? Vamos na questão 6 da lista 2, competência 6, gráficos e tabelas. Talvez a competência 6 seja a competência mais fácil das 7 competências matemáticas do Enem. A competência 6 talvez seja a mais fácil. Por exemplo, essa questão a gente não vai ter cálculo nenhum. Você está acostumado a ver o meu quadro aqui com a minha resolução da questão de matemática, mas nessa questão a gente não vai ter cálculo nenhum. Uma questão muito interpretativa. E você vai ver muitas questões no Enem com essa característica, questões interpretativas. Você vai ler, procurar a alternativa correta e matar a questão. E nós vamos juntos aqui na questão 6. Ela vai aparecer na sua tela aí. Nós vamos ler juntos e matar a questão sem dificuldade. Vamos nessa? Essa questão caiu no Enem de 2009. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Está aí o gráfico. De acordo com as informações do gráfico, então está aí o gráfico, e essa competência 6 vai pedir exatamente isso. Ele vai te dar um gráfico ou uma tabela e vai pedir que você encontre a resposta correta, olhando, analisando, tirando conclusões em cima desse gráfico ou dessa tabela. Beleza? Nós vamos analisar alternativa por alternativa e vamos marcar a alternativa correta. Vem comigo? Letra A. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais o cidadão fuma, menos câncer de pulmão ele tem. Verdade ou mentira isso? Verdade ou mentira? Uma mentira total. Não é isso que o gráfico mostra e o nosso senso comum também não diz isso. Quanto mais o cara fuma, menos câncer de pulmão ele tem. Mentira. Letra A está errada. Letra B. Consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Mentira. Se você olhar no gráfico, você vê que ela sobe, depois ela fica constante, depois ela sobe um pouquinho, depois ela fica constante. As grandezas se relacionam, sim. Isso também o nosso senso comum nos diz, né? Quanto mais o cara fuma, a probabilidade dele ter um câncer de pulmão deve aumentar significativamente. E é isso que o gráfico mostra, né? Então a letra B está errada. Letra C. Consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais o cara fuma, mais câncer de pulmão ele vai ter, né? O mais número de casos de câncer de pulmão a gente vai ter. Quanto mais as pessoas fumam, mais casos de câncer de pulmão. O senso comum nos indica isso, mas o gráfico mostra o quê? Que ele é diretamente proporcional até um determinado número de cigarros. Depois fica constante. E o que são duas grandezas diretamente proporcionais? Quando uma cresce, a outra cresce também constantemente. Uma cresce, a outra cresce junto. E o gráfico mostra que tem faixas que ficou constante. Então essas duas grandezas não são diretamente proporcionais. A gente vê que há aumento, mas tem um período que é constante. Então a letra C está errada. Letra D.
Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Talvez seja a mais mentirosa das alternativas, a mais errada de todas. O gráfico não fala nada sobre uma pessoa não fumante. O gráfico não trata de quem não fuma. E a gente sabe que pessoas que não fumam também podem ter câncer de pulmão por outros motivos, né? Ora, numa cidade muito poluída, com a poluição do ar muito alta. Existem outros fatores que levam uma pessoa a ter câncer de pulmão que não seja o cigarro. Letra D também está errada. Desconfiamos, então, que a letra E é a certa. Vamos lá? Letra E. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Questão correta. Elas estão relacionadas, a pessoa vai fumando mais, vai tendo mais casos de câncer. Mas existem faixas que são constantes. Por exemplo, do cigarro, de 1 cigarro a 14 cigarros, os casos de câncer de pulmão ficam os mesmos. É isso que mostra, né? Elas se relacionam, mas sem proporcionalidade. Resposta certa, letra E. Essa foi a questão 6, competência 6, gráficos e tabelas. O Enem vai te dar um gráfico ou uma tabela para você olhar para as alternativas e chegar na resposta certa, tirar uma conclusão correta, marcar a alternativa correta. Pegou a visão, sagaz? Tamo junto? Hashtag sagacidade sempre. Vem comigo. Bora, meu sagaz. Vamos com mais uma questão de sagacimática. Sagacidade mais matemática para você detonar as questões de matemática do Enem. Vem comigo, professor Hélio Sagaz. Vamos junto. Questão 7 da lista 2 de sagacimática. Show de bola? A questão vai aparecer na sua tela aí e a gente vai ler junto. Vamos lá. Competência 7, questão 7, na competência 7, estatística e probabilidade. Estamos terminando a aula 4, a última questão da aula 4. Vem comigo. Essa questão caiu no Enem de 2010. Vamos junto? O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a Copa de 2006. Tá aí, quantidade de gols dos artilheiros nas Copas do Mundo. Tem um gráfico aí mostrando, né? A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Resposta certa dessa questão, letra B, 6,5. Vamos fazer a questão. E aí eu coloquei no quadro aqui a minha solução para a gente juntos detonarmos essa questão sagacimática. Nossa missão aqui é simplificar a matemática, facilitar para você, para que você possa detonar as questões de matemática no Enem. Beleza? Competência 7, estatística e probabilidade. Essa é uma questão no campo da estatística, né? O conceito de mediana. As questões de estatística no Enem são muito cobradas com esses 3 assuntos aqui: média, moda, mediana. Beleza? A média, todo mundo sabe, soma todos os valores, divide pela quantidade de valores, né? Você faz muita média aí, a média das notas na escola. A moda é um conceito menos visto, mas numa sequência de dados, a moda é o dado que mais aparece. É aquele que está na moda. Pegou a visão? E a mediana, você vai ter que fazer um detalhezinho a mais no conceito de mediana. Você vai organizar os dados em ordem crescente e vai pegar o dado do meio. Pegou a visão? Então, se você olhar nesse gráfico aí, você vai ver que os artilheiros das Copas do Mundo, de acordo com o gráfico, fizeram essas quantidades de gols aqui. Os artilheiros fizeram de 4 gols numa mesma Copa até 13 gols numa mesma Copa. É claro, esse cara que fez 13 gols numa Copa do Mundo, artilheiro fera, né? Bom, vamos nessa. Então a gente teve Copa do Mundo que o artilheiro, o cara que fez mais gol, fez 4. E o que fez mais numa edição de uma Copa do Mundo fez 13 gols. Beleza? Quantas Copas do Mundo esse gráfico nos trouxe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Copas do Mundo. Então aqui estão 18 edições. Você pega os 18 valores, coloca em ordem crescente, pega o do meio. Quando a questão apresenta um número ímpar de valores, a mediana se apresenta no meio facilmente. Você logo identifica a mediana quando você tem uma sequência ímpar de valores. Quando a sequência tem um número de dados par, você vai ver que o seu meio não apresenta um valor no meio. Você vai ter 2 valores aqui no meio. Você vai ter 9 valores para cá, 9 valores para lá. E aí como faz? Simples. A mediana pega emprestado o recurso da média. Você pega os 2 do meio e tira a média. Soma 6 mais 7, divide por 2, a mediana está no 6,5. Pegou a visão? Alguma dificuldade nesses conceitos de média, moda e mediana? Essa questão traz o conceito da mediana. Coloca os valores em ordem crescente, pega o do meio. Se não tiver o do meio, no caso de uma sequência par de valores, pega os 2 do meio, soma, divide por 2, faz a média. Show de bola? Matamos mais uma questão do Enem, né? Mais uma questão de sagacimática. Sagacidade mais matemática para você detonar as questões de matemática do Enem. Pegou a visão? Vou ficando por aqui. Eu sou o professor Hélio Sagaz e a minha missão é tornar a matemática o mais simples, o mais fácil possível para você detonar as questões de matemática do Enem. Executamos mais uma lista 2. Até a próxima. Grande abraço.